Tive um casamento horrível, porém tive 2 gestações. No mapa dos meus filhos constam planetas em conflitos e oposição com a Lua, porém nos damos muito bem. É com o pai que houve conflitos. Tem a ver com experiências de vidas passadas ou nessa? Não tem planetas retrógrados. Então eu entendi que os 2 filhos não têm planetas retrógrados no mapa, tem posicionamentos, ela chama de conflitos, né? Eu entendo que talvez sejam aspectos desafiadores para a Lua no mapa. Então, e aí ela pergunta, mas ela se dá bem com os filhos tiveram problemas com o pai. Então, vamos lá. Se no mapa dos filhos não aparece, vamos dizer, aspectos desafiadores para o Sol, que seria a figura paterna, né? Isso pode indicar que outros posicionamentos podem indicar essa dificuldade. Inclusive, eu acho que você falou até de distanciamento. Às vezes é assim, o Sol na casa 12. Aí o pai está mentalmente, psicologicamente ou fisicamente ausente. Ele está distante. Então, os filhos têm dificuldades com o pai, não porque eles briguem ou porque aparece, né? Aliás, pode brigar, mas às vezes se ressentem do pai porque o pai estava ausente. Isso é muito comum, às vezes com o Sol na casa 12, às vezes com o Sol na casa 8. Então, são 2 posicionamentos que indicam esse distanciamento ou essa, vamos dizer assim, essa ausência paterna. Tem alguns outros posicionamentos que também vão indicar isso. E aí eu estou falando do mapa dos teus filhos, né? Pode ter um posicionamento com Urano, de casa 4, ou na casa 10, dificuldade, ou com Plutão, ter alguma dificuldade com figuras de autoridade, tá? E os aspectos desafiadores que você falou, né, que eles têm em relação à Lua no mapa deles, de repente significa o teu próprio relacionamento, né? A Lua é que está sofrida, essa Lua é que passou por muitas situações. Então, refletem a mãe, como eles enxergam a mãe que passou por todas essas situações com o marido, e não necessariamente que isso signifique que eles têm a dificuldade com a mãe. Então, no mapa de cada um, você vai olhar, né, como é a perspectiva, né, como é que os filhos enxergam a mãe, tanto posicionamento da Lua por signo, da Lua por casa, os aspectos, qual é a percepção que ele tem. Agora, se esse relacionamento, eu não sei se os filhos são menino e menina, 2 meninos, 2 meninas, sei lá, não disse, né? Você só falou meus filhos, mas pode ser um casal, pode ser 2 meninos. E aí, por exemplo, se for uma menina, se tem uma filha mulher, você olha para os aspectos entre Vênus e Lua. Se esse aspecto está harmônico, né, uma conjunção, um trígono sextil, então isso indica o relacionamento bom, né, entre mãe e filha, ou se é com Marte para o filho, enfim, tem que entender esse relacionamento, mas outros posicionamentos podem indicar dificuldade com o pai, tá bom? E se isso é de vidas passadas ou da vida atual, a grande maioria das vezes, quando a gente está falando de pais e filhos, eu sempre acredito, né, que essas dificuldades vieram de vidas anteriores. Eu acho muito difícil uma pessoa nascer pela primeira vez em uma família e já ter um relacionamento desafiador. Pode acontecer? Pode. Mas se existe mágoa, se existe rancor, se existe alguma coisa mais profunda, eu acho bem difícil que seja um relacionamento novo, né? Caiu de paraquedas naquela família e já nunca teve nenhum relacionamento com aquelas pessoas em vidas anteriores e já começou ruim na vida atual. Não é
impossível de acontecer, mas eu sempre acho que as pessoas estão na mesma família para resolver essas questões, e em vidas anteriores, não que eles fossem necessariamente pais e filhos, ou parentes de qualquer maneira, podem ter sido inimigos em vidas anteriores, mas resolveram nascer dentro da mesma família para resolver essas questões de vidas passadas, né? Então, isso é o que a gente aprende estudando, né, a doutrina espírita, entre outras coisas. Então, a visão espiritualista é essa de que a gente vem com esses laços para resolver questões kármicas de vidas anteriores, tá bom? Eu espero ter esclarecido.